Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Estamos a caminho das eleições gerais, as eleições legislativas e a pré-campanha já é, de facto, uma campanha eleitoral. Escrevem-se e publicam-se programas eleitorais, afinam-se as máquinas para difundir as mensagens e os planos das voltas dos candidatos por todo o país. É o tempo de criar a chamada mitologia dos candidatos. O que pensam, o que fazem, dentro e fora das roupas oficiais. E há um termómetro que vai medindo o pulso dos eleitores. As sondagens. Sim, as sondagens e os estudos de opinião gerais ou particulares. As sondagens são pagas normalmente pelas televisões, pelas rádios e pelos jornais para depois serem publicadas. Os estudos são normalmente mais para consumo interno dos partidos, para testar mensagens, ideias e formas de comunicar. Quando quer saber como vai o sentimento dos portugueses, liga o António Gomes para saber quem vai ganhar, quem está a perder, mas principalmente para saber o que está a influenciar o sentimento dos portugueses. Esta é uma conversa sobre ciência e sobre percepções, sobre os especialistas em estudar o nosso comportamento e os políticos com faro para adivinhar o futuro. Uns e outros usam os seus métodos para interpretarem a realidade e nem sempre estão de acordo. Se há algo que não falta durante uma campanha eleitoral são sondagens. Todos os dias somos bombardeados com gráficos, percentagens, setas para cima, setas para baixo, empates técnicos, surpresas, coligações imaginadas e quedas espetaculares. A cada novo estudo há quem se entusiasme e quem duvide. Há quem diga, isto confirma o que eu já sabia, e quem desconfie, diga, isto há aqui o dedo de alguém. Mas, afinal, como é que se fazem as sondagens? Como é que se escolhe quem é que é ouvido? Como é que se garante que aquilo que mostram é mesmo aquilo que o país pensa? E, mais importante ainda, o que é que as pessoas respondem quando alguém lhes pergunta? Neste episódio do Pergunta Simples, vou procurar respostas com quem sabe. António Gomes é diretor-geral da GfK Metris e uma das pessoas que melhor conhece os bastidores da opinião pública em Portugal. Há mais de 30 anos que o António lidera equipas que estudam o que pensamos, o que desejamos e do que temos medo. Faz sondagens eleitorais, estudos de mercado, inquéritos qualitativos e quantitativos e já viu de tudo. Vitórias inesperadas, derrotas mal digeridas, candidatos ofendidos com dados e eleitores a esconder aquilo que verdadeiramente pensam. Nesta conversa, falamos de tudo isso, com a calma de quem já passou por muitas campanhas e com o humor que sabe que na política nem sempre a lógica vence. Começamos pelo princípio. Como é que se faz uma sondagem séria? António explica-nos que os diferentes métodos de recolha podem ir desde o telefone, o presencial, o online e a ciência por trás da construção de uma amostra representativa. Falamos de margens de erro, de amostras estratificadas, de critérios técnicos que para o público são muitas vezes invisíveis e até incompreensíveis. E falamos do que acontece quando, apesar de tudo isto, a sondagem falha, ou não acerta, ou não é exatamente aquilo que nós pensávamos. E aí também há uma parte de falta de literacia nossa, dos cidadãos. Falamos de erros estatísticos, mas falamos sobretudo de erros humanos, das recusas, das portas que não se abrem, dos estratos difíceis de preencher e das situações em que, por mais que se controle o sexo e idade da região, o que sai na amostra é uma surpresa. E valem sempre as histórias. Uma dessas histórias inclui um fax, uma jornalista célebre de televisão, um resultado inesperado e um telefonema a dizer: isto só pode estar errado ao António. Mas o facto é que estava certo, ou pelo menos era aquilo que os dados mostravam naquela semana. Era a fotografia daquela semana. Também falamos dos votantes envergonhados. Aquelas pessoas que votam num partido, mas têm vergonha de o assumir. Que diz uma coisa ao entrevistador e faz outra na urna. Já aconteceu um par de vezes em Portugal e voltará a acontecer com qualquer partido que num dado momento esteja no centro da polémica ou do julgamento social. Mas será que as pessoas mentem mesmo nas sondagens? Não mentem por maldade, diz António Gomes. Muitas vezes mentem a si próprias porque o tempo passou, porque se arrependeram, porque querem parecer coerentes e às vezes, quando lhe perguntamos como votaram há 5 anos, respondem com base naquilo que gostariam de ter feito e não naquilo que efetivamente fizeram.
Este episódio também é uma lição de psicologia eleitoral. Falamos do uso das sondagens pelos partidos, não apenas para medir intenções de voto, mas para testar ideias, frases ou cartazes. Há uma parte do que vemos nas campanhas que vem diretamente dos dados, desde o tipo de fotografia que se escolhe para o cartaz gigante na rua até à linguagem usada num debate. Não é manipulação, é estratégia, é afinação estratégica com base na evidência. E sim, falamos dos políticos. O António contou como muitas vezes é preciso preparar os líderes para ouvir o que não querem ouvir. Como alguns usam a intuição, eu sinto a rua, como eles costumam dizer, para negar a realidade dos números, e há um equilíbrio delicado entre respeitar essa intuição e mostrar que a ciência também sente, de uma maneira diferente, mas talvez não menos certeira. Este episódio não é apenas sobre sondagens, é sobre como pensamos, como escolhemos, como comunicamos, é sobre a política, sim, mas também sobre cultura, tecnologia, comportamento humano e sobre a arte e a ciência de escutar um país. E com António Gomes aprendemos que essa escuta exige método, sensibilidade, experiência e ter sempre alerta a um grilo falante interior que nunca se cala. Ele tem 1000 histórias para contar, mas vai deixando alguma que outra no segredo. Tu queres ver que o António Gomes também está a construir o seu mito? Viva! António Gomes, sociólogo, é essa a tua profissão, a tua função, a tua formação? A minha formação. Diretor-geral da GfK Metris, é uma das principais empresas que faz estudos de opinião e também sondagens, já agora, que estão tanto na lista. Mais de 100 mil entrevistas por ano. Isto faz-se quê? Por telefone? Vais ao vivo? Como é que isto funciona? Estas 100 mil têm um breakdown entre basicamente 3 métodos de recolha de informação. Chamadas telefónicas, temos um call center. Depois temos as entrevistas diretas e pessoais que podem ser feitas na residência das pessoas, ou seja, à porta da residência, mas também há entrevistas que são feitas na rua ou podem ser feitas num local específico, se estivermos a falar de all-test e outras coisas afins. E depois aquilo que nos últimos anos tem sido um novo método, digamos assim, bastante usado, que é as entrevistas online. E, portanto, tudo acumulado, dados 100, 120. Mas via redes sociais também? Não, as entrevistas online é diferente. Há várias maneiras de fazer as entrevistas online. Há basicamente 2 que são as mais frequentes. Uma é uma ação de outbound, que é o cliente ou a entidade tem uma base de dados e, portanto, envia à sua base de dados um convite para que eles participem e respondam. E aí depois tens umas coisas tricky que têm a ver ou não com a proteção de dados. E, portanto, tu podes ter o que nós chamamos um endereço universal, onde eu mando para ti e tu podes responder, mas podes mandar para os teus filhos e etc. Ou tens um endereço nominal. Nominal termina ou declina com um código que é atribuído exclusivamente a ti. E, portanto, uma vez tu respondendo, já não se pode responder mais. E no limite podias assignar o IP do convite. Quer dizer que podes saber que sou eu que estou a responder? A intenção é saber que sejas tu, ou seja, é garantir que, dependendo do tipo de estudo, as características das pessoas que nós queremos que respondam sejam controladas. Porque tu vais à procura de saber o que é. Eu vou à procura de determinadas características. Se for o caso, usando a base de dados do cliente ou a entidade com quem trabalha. A alternativa são os chamados access panels online, isto é, são grandes players mundiais que têm, e também locais, que têm uma base de dados que tem uma relação mais ou menos contratualizada com os respondentes e, portanto, as pessoas estão à espera de receber frequentemente convites para responderem a inquéritos sobre os temas mais diversos. E hoje estamos neste momento num processo eleitoral e pré-eleitoral, portanto todos os dias nós estamos a ver a sondagem A, a sondagem B e elas trazem resultados diferentes. Mas afinal nós não somos os mesmos eleitores. Como é que está a sair? Como é que, como pipocas, subitamente este é mais para a esquerda, este é mais para a direita, este partido está mais à frente, mais à direita? Eu acho que a principal percepção de diferença radica primordialmente no facto de haver sondagens que dão ora a AD, ora o PS à frente. E, portanto, isso, aos olhos das pessoas, estes tipos estão a dar estes à frente e os outros estão a dar estes dão a AD à frente e estes dão o PS à frente. Isso é porquê? É por causa das respostas que as pessoas estão a dar a estas sondagens? Ou a seguir há uma fórmula? Não, primeiro, estas sondagens todas, sem exceção, são feitas sempre com base num princípio, que é o princípio de uma amostra representativa. Mas ela tem intrinsecamente um erro. Explica lá isso. O que é uma amostra representativa? Como é que se garante essa representatividade, no fundo, é isso? Sim. Bom, antes disso, só para terminar, quando tu tens 2 amostras que uma dá um à frente e outra dá a outra à frente, mas se a diferença entre eles estiver dentro do intervalo, nós estamos basicamente a falar de que estão empatados. Ora, o que é que acontece na percepção do empate? Por muito que tu tentes educar
evangelizar a causa, que é dizer, olha, ignorem a diferença de 1 ou 2, as pessoas não conseguem. E, portanto, fica-se com essa estranha percepção, que era aquela que estavas a enunciar há pouco, que é, as sondagens não estão a dar as mesmas coisas, mas as sondagens estão, grosso modo, a dar as mesmas coisas. A tendência, neste momento, tu como observador das sondagens, estão a dar resultados consistentes? Entre elas estão. Porque depois tens aquela pergunta que é: alguém me liga e diz, olha, mas a sondagem X está a dar o LIVRE com isto, ou a Iniciativa Liberal com aquilo. Todas estas coisas que nós estamos a falar e que perguntam estão sempre aqui dentro do intervalo. E, portanto, tu podes de facto ter, num determinado momento, duas empresas que começam no mesmo dia e terminam no outro dia exatamente igual, e perfeitamente possível que uma dê uma ligeira diferença face à outra. Mas essa diferença, que é uma diferença de percepção, não é real, na razão de que a margem de erro diz que elas estão basicamente a dizer o mesmo. Portanto, eu não estou a ver nada de muito expressivo naquilo que se chama outliers das sondagens. Agora, espera, agora respondendo à tua pergunta de uma forma muito sumária. As amostras são construídas com um postulado que é... Na teoria da amostragem, podíamos ir atrás das chamadas sondagens, amostras aleatórias, que não é viável, porque nós não temos uma base de dados dos portugueses eleitores. Isso seria fácil, pronto, escolhíamos aleatoriamente 1000, eles respondiam no mundo perfeito, e então, isto não é execuível. Não sendo execuível, nós vamos atrás daquilo que se chama a escola ou a doutrina das amostras estratificadas. Uma amostra estratificada tem um extrato. Um extrato corresponde a uma determinada variável que nós entendemos que é uma variável determinante para assegurar a representatividade da amostra. E agora, para quem não entende nada de sondagens, o que é que isso quer dizer? O que é que estás à procura? Pronto, isso que quer dizer é que eu vou forçar a minha amostra, no bom sentido da palavra forçar, ou seja, vou assegurar que a minha amostra tem uma proporção de homens e de mulheres exatamente igual à proporção de homens e de mulheres que existe na população portuguesa. Como é que eu sei o que é que a população portuguesa tem? Bom, tenho primordialmente duas fontes de informação: recenseamento geral da população e, no caso dos eleitorais, até tenho informação relativamente ao recenseamento eleitoral. Portanto, eu vou aos dados do MAI, do Ministério da Administração Interna, e diz-me que 52% dos eleitores são mulheres e 48% dos eleitores são homens. Então eu vou assegurar que a minha amostra tem esta proporção. Depois vou assegurar mais coisas, porque eu não posso ter que uma amostra representativa controlando apenas uma variável, e, portanto, vou controlar outras variáveis que são especialmente relevantes do ponto de vista do investigador, chamamos-lhe assim, nomeadamente a idade e nomeadamente a região. E aí dir-te-ia que a maior parte das sondagens que são publicadas têm esta preocupação de fazer refletir pelo menos estas três variáveis, mas há mais. Portanto, as pessoas em princípio tentam mimetizar, aproximar o mais possível àquilo que é o universo dos eleitores. Isso, exatamente. Então, e depois, quantas pessoas, para fazer uma sondagem perfeita, quantas pessoas é que tu precisas? Bom, aí vamos atrás de um tema que se tem discutido um bocadinho, tem a ver com a dimensão da amostra. Há quem diga, 500 não chegam, devem ser 1000, devem ser 800. Qual é o teu número? O meu número para Portugal, a população, o eleitorado português em geral, no mínimo 800, idealmente 1000 para cima. 800 a 1000. Por azar dos távoras, o que é que acontece se desses 1000, ao invés de representarem a população e o voto que as pessoas têm na altura das eleições, por azar dos távoras, se sai um viés de que aquela população que tu escolheste de forma aleatória já me aconteceu, vira muito para a esquerda ou muito para a direita, em relação depois à realidade? Como é que é? Já me aconteceu. Há muitos anos nós fazíamos uma sondagem para um programa da Margarida Marante chamado, salvo erro, Esta Semana, com um comentário. No final do entrevistado era o Daniel Proença de Carvalho, fazia o comentário. E o que ela nos pediu na altura, há muitos anos, era uma sondagem semanal. E, portanto, todas as semanas estávamos a construir a mesma amostra com o mesmo princípio de observação. E há um dia em que, à época, não sei, tínhamos o CDS com 24% a 25%. Que, já agora para perceberes, do ponto de vista estatístico, é uma questão de tempo. Quanto maior o número de observações que fazes, maior a probabilidade de estares um outlier. O grande drama é que tu, quando fazes duas sondagens antes de umas eleições, queres acreditar que aquelas duas, nenhuma delas sai como um outlier. Portanto, se tu fizeres 10 e uma sair completamente fora daquilo que é mais provável, norma, tu podes retirar essa e ficas com as outras 9. A história, a lenda é engraçada, porque não é lenda nenhuma, é verdade. Eu conhecia a produtora do programa, a Maria Pia, e mandei, porque a Margarida Marante gostava de receber as sondagens por fax, vê bem, e portanto foi enviado por fax o resultado da sondagem. E eu nunca tinha falado com ela, sempre e só por documentos escritos, e recebi uma chamada direta dela a dizer: olha, eu gostava de falar com o António Gomes. Eu disse: é o próprio. Olha, desculpa lá, você está maluco? Eu disse: e aí a questão é, nós mandámos os resultados, é óbvio que tinha um comentário, uma frase a dizer: isto é.
uma coisa muito boa que custa muito a entender para quem paga e para quem tem que tratar aqueles dados, porque a preocupação dela, mas o que é que eu vou dizer? Eu não vou publicar isso? Claro que não, isso provavelmente é um outlier. Agora, a verdade é que naquele momento, naquela semana, as variáveis que eu controlei não foram suficientes para um outro fenómeno na amostragem que é muito importante, que é, tu controlas o sexo e a idade, imagina, sexo, idade, região, habitat, que eu controlo em estudos de voto com urna. Portanto, nós na urna vamos atrás de mais variáveis de controle. Tu levas uma caixinha, levas uma urna, literalmente. Levo uma urna, para literalmente. as pessoas poderem votar lá dentro. Sim, mas antes disso pergunto-lhe: olha, desculpe, reside nesta casa uma pessoa com as seguintes características, que seja homem, que seja desta idade, e eu controlei aquela porta onde eu bato corresponde a uma região, mas se eu controlar o habitat, que é basicamente o que te permite diferenciar entre o rural e o urbano, eu sei que aquela casa num lugar que está no fecheiro dos censos do INE e que me diz que aquela pessoa vive num local que nós podemos entender conceptualmente como sendo rural ou como sendo urbano. Ou seja, imagina, vive numa aldeia, a aldeia tem 250 habitantes, então eu vou assignar. Antes disso, eu quando lá vou, já vou procurar pessoas naquele nível de habitat, porque eu sei que no universo dos portugueses, imagina, 37%, 38% vivem em lugares até 5 mil habitantes. E as pessoas abrem a porta? As pessoas nem sempre abrem a porta. E depois entras num problema de amostragem complexo que tem a ver com as recusas. Só que, às vezes, do ponto de vista de olhar para estes números, baralha-se um bocadinho a percepção, porque diz assim: então quantas entrevistas é que fizeste? Fizemos 1000. Então e os números dos contactos? Fiz 5.000 contactos. Isso é muito baixo. Tal e qual. Isso é um tema. Foi isso que eu pensei. Então, se são 5.000 contactados e apenas 1.000... tanta gente recusou. Certo. Nos 5.000 que são contabilizados, também são considerados contactos de pessoas cujo extrato já foi completado anteriormente. E já não te interessam. Já não me interessam. Portanto, eu vou àquela porta, bato e digo: olha, eu queria falar com um homem entre os 18 e 24 anos que tenha nível de instrução superior. Não temos. Não temos, pronto, mas é dado como um contacto válido e, portanto, é contabilizado como tal. Ou seja, não é só um problema da pessoa abrir a porta e dizer que sim. Eu tenho que pedir que ela gentilmente abra a porta, que diga que tem lá uma pessoa com as características, o que significa que há um dado muito engraçado, que é a taxa de participação ou de utilidade de contacto à porta vai diminuindo à medida que a tua amostra vai sendo completada, na razão de que ao fim de 2, 3 dias já estás a procurar pessoas com determinado perfil, porque entretanto os outros extratos são dados como fechados, porque mais facilmente foram concluídos. E é só a única maneira que tu tens de encontrar os eleitores que estás à procura com aquela tipificação que é cada vez mais restrita. E depois perguntas a estas pessoas em quem é que elas votaram nas últimas eleições. O voto passado pode ser utilizado como uma variável interessante. Se nós quisermos fazer um cross-analytics em que eu quero perceber como é que ela votou e como é que ela se propõe a votar hoje, eu não sou especialmente fã de perguntar sobre, vamos lhe chamar assim, componentes temporais muito antigas. Se me perguntas às pessoas como é que elas votaram em 2024, com certeza foi há um ano. Sim. Não há nenhuma razão. Está fresco. Está fresco. Quando vais para trás, mais para trás, tens um tema e tens vários ensaios científicos que te referem a isto e tens várias provas interessantes que as pessoas mentem, mas não mentem por maldade. Olha, Vou-te dar um exemplo. Se calhar ninguém hoje assume que votou Vale Azevedo no universo dos sócios do Benfica na altura, ou Bruno de Carvalho. Tu tens momentos em que as pessoas... Nós quando tomamos uma decisão de votar de uma determinada maneira, depois quando o tempo avança, nós queremos nos sentir satisfeitos com a decisão. E então nós refletimos no passado a intenção de voto no momento. Eu vou-te contar um minuto uma história curiosa. Nós fizemos um teste há muitos anos, nem sequer foi na Metris, foi na outra empresa onde eu trabalhava, que foi em 1991, naquilo que acabou por ser a reeleição de Mário Soares. Nós fizemos uma exit poll, portanto uma previsão à boca de urnas, para a RTP. Na altura não havia ainda televisões privadas, 91, portanto. E então fizemos uma coisa muito interessante, que foi, pedimos às pessoas para votar como é que pensavam votar, e no verso do voto pedimos às pessoas para elas dizerem como é que tinham votado 5 anos antes. E então acontece uma coisa extraordinária. Aquela sondagem foi provavelmente uma das melhores exit polls de sempre feitas em Portugal. Portanto, tu acabas de votar na urna. Sim, sais, eu convido a pessoa para ela repetir, dizer, olha, como é que votou lá dentro, e já agora no verso coloco como é que votou há 5 anos. Ok. Portanto, a previsão foi muito boa, Soares com 60 e tal, não me recordo os números, pouco importa. E quando vamos analisar os dados da parte de trás, que é como é que votaram há 5 anos, o Soares tinha ganho por 60 e tal ao Freitas.
O que é que acontece? Mário Soares ganhou por muito pouco a Freitas do Amaral. O que é que as pessoas estão a dizer? Que mentiram? Não, elas estão a procurar um conforto, que é espelhar no voto passado aquilo que elas naquele momento tinham acabado de realizar. Portanto, estão a olhar para a realidade com as lupa, com os óculos da realidade de hoje, aquilo que refletiram. Sim. Pode haver aí um voto envergonhado, passado ou futuro, Pode. que é: eu estou a pensar em votar aqui neste partido, nesta força, mas tenho vergonha de assumir que vou votar nesta força. Isso é diferente. Esquece a unidade temporal, concentra-te no que é a lógica do shy voter. O shy voter existe, ou seja, o votante tímido. O votante tímido tem declinações diferentes. A primeira, a mais conhecida, tem a ver com enfim, uma politóloga alemã que falou muito e fala-se muito sobre isto, tem a ver com a teoria da espiral do silêncio, isto é, o eleitor que é engaged com um partido, e esse partido normalmente está no governo e está sobre o fogo da crítica da opinião pública. Os seus eleitores envergonham-se, entre aspas, e portanto não o assumem. É aquele tipo de pessoa que está no café e diz: estes tipos são uns bandidos e tal, mas depois quando vai lá vota naqueles bandidos. Porquê? Porque ele quer se sentir confortável e não quer assumir. Ok? Este é um tipo de shy voter. Depois podes ter um outro shy voter que não tem nada a ver com o partido estar ou não estar no poder, mas tem a ver com, vamos lhe chamar, posicionamentos mais nicho, onde gera incómodo a pessoa. Eu acho que o Chega, vamos falar do Chega, que é um bom exemplo. Eu acho que o Chega, nas anteriores sondagens, ou melhor, há 2, 3, 4 anos, tinha mais eleitores envergonhados do que tem hoje. Porquê? Porque o próprio processo do eleitor se envolver com o Chega na época era, digo eu, dos estudos que fiz, alguns identificavam-se com as propostas ou diziam: não, o Chega que tem razão, mas eu vou dizer nada a ninguém, mas eu vou mesmo votar no Chega. Hoje, alguns desses eleitores já o assumem. Porque o partido cresceu e está mais institucionalizado. Exatamente. Portanto, passa a ser mais normal. Sim, porque ele sente que se estiver num café ou a cortar o cabelo num cabeleireiro com 10 pessoas, provavelmente, se ele disser sou do Chega, haverá mais gente lá a dizer: amiga, eu também sou. Então, e estes eleitores envergonhados? E a minha pergunta, volto atrás, é: verdade ou mentira? As pessoas respondem mesmo aquilo que pensam? Eu dir-te-ia que na maior parte das vezes, leia-se, 99% acho que sim. Porque há ali um momento em que a própria pessoa, mesmo que possa sentir a tentação de dizer assim: eu vou responder uma coisa diferente daquilo, mas eu acho que a maior parte das vezes as pessoas são genuínas e pensam: mas o que é que eu ganho com isto? Sim. Porque para mim, eu posso ser prejudicado, mas ele não ganha nem perde em estar a enunciar uma intenção de voto diferente daquela que... Entendes? Portanto, está aqui o António Gomes, vou dar-lhe cabo do trabalho dele e vou responder. Mas não é o António Gomes que lá está, entendes? São os meus entrevistadores, é uma equipa que está a trabalhar. O tipo de empatia ou de proximidade que tu crias com aquelas pessoas a quem bates à porta, pois já é sempre uma coisa estranha, não é? Olá, viva, como está? Olha, eu não quero comprar nada. Não é vendas. Não, então o que é? Olha, mas, de repente não há nenhuma razão. Como é que tu geras, como é que se gera essa confiança? É parte da formação que é dada aos entrevistadores, parte também do perfil dos entrevistadores, coisa que tu não tens um controle hoje 100% sobre, porque obviamente nem toda a gente quer ser entrevistador, com pena nossa. É uma profissão em vias de extinção, mas posso-te dizer que, por exemplo, numa previsão eleitoral, a última que fizemos para a SIC, a idade média dos nossos entrevistadores andava nos 52, 53. O que é uma boa idade, em princípio? Uma idade mais credível ou não? É uma idade que gera maior empatia face ao universo das pessoas com quem tu queres interagir, entendes? Eu acho que tu não tens nenhum jovem a recusar uma senhora já com 50 anos que o aborda à saída de um local de voto, e igualmente as pessoas mais velhas podem gerar um bocadinho mais de identificação com alguém de uma idade que aparenta ser-lhes próxima. Agora, tu não tens esse controle e, portanto, eu também tive entrevistadores que tinham 21 e 22. Estou-te a dizer a média, aquilo que é maximizar. O que é que me angustia, por exemplo, numa previsão eleitoral? As recusas. Porque eu tenho um processo de seleção que é um intervalo sistemático, ou seja, eu escolho a pessoa que vai responder de 3 em 3, e se eu tiver muitas recusas de pessoas, por exemplo, com mais de 70 anos, eu tenho um problema. Tens um problema no universo. Tenho um problema na amostra face ao universo e tenho um desvio. E já tive demasiadas previsões, já fiz tantas, que tenho a certeza absoluta que em muitas eu testemunhei em determinadas freguesias contingências deste género. Isto é, o próprio entrevistador registou quantas recusas teve, registou tendencialmente a idade, e eu, quando vou confrontar o meu trabalho com os dados reais, tenho ali um bias e digo assim:
pá, os tipos que os que recusaram tendencialmente votavam assim ao SAD. Normalmente esses são os envergonhados. Olha, no dia das eleições, tens um dia cheio, imagino, ora roendo as unhas, ora fazendo contas, ora vendo o que é que está a acontecer. Esse é o dia em que tu pões na rua o máximo número de recursos. Sim. Pões o quê? Como é que é este trabalho? Como é que tu distribuis isto? Bom, para já começa numa coisa que já está feita, que é a definição conceptual do modelo. Chamado modelo, é um jargão de quem trabalha em sondagens. Ainda que fazer previsões eleitorais é mais. Bom, há 4 entidades no país, ou 5 que fazem no máximo, ou se arriscam, ou se atrevem a fazer uma previsão eleitoral. Há mais a fazer sondagens do que a fazer previsões eleitorais. Também não há muitas entidades a pagar uma previsão eleitoral. Note-se. Quanto custa uma previsão? Custa dezenas de milhares de euros. É cara, é onerosa. E quando estás aí, começa por um tema técnico que não é, no meu entender, é científico. Nós trabalhamos com o Pedro Magalhães do ICS e com a equipa do Pedro, agora reforçada pelo Santana Pereira. E a questão aqui é: nós pensamos o que é que, no modelo que queremos desenhar, que é um modelo baseado nas freguesias, quais são as assumptions metodológicas que devemos considerar. Então, vou-te dizer coisas relevantes. Óbvio que temos freguesias por todo o país, óbvio que temos freguesias de matriz urbana, óbvio que temos freguesias de matriz rural, e depois temos os pozinhos do chamado do segredo, que não é segredo nenhum, é um segredo de polichinelo, porque é obrigatório por lei tu fazes o depósito na Comissão Nacional de Eleições para que freguesias é que vais. O meu entrevistador, os nossos entrevistadores estão credenciados na rua. Naquele dia, quando estão na rua, tem uma credenciação. Se um polícia chegar ao pé deles e disser: olha, o senhor não pode estar aqui, eles automaticamente dizem: olha, vá ao site da CNE, tem lá um número. Tens que fazer o registro prévio do sítio onde estás. Exatamente. Portanto, todas as freguesias onde eu vou são conhecidas de toda a gente. Os pozinhos têm a ver porque é que eu escolhi aquelas freguesias e como é que eu trato os dados daquelas freguesias para que esses dados sejam representativos. E há freguesias especiais? Sim, há freguesias especiais e há um pensamento especial por trás. Vou-te dar um exemplo que é talvez um dos primeiros momentos de decisão estruturante. Há quem advogue que deve escolher freguesias que representam um círculo eleitoral respectivo, ou seja, imagina 2, 3 de Viana e depois vês o peso, o contributo de Viana. É uma boa terra. Eu sei, por isso é que eu disse Viana. O que é que achas que eu falei? Estás a falar para o não eleitor, neste caso. Exatamente. Não é? Sou um eleitor emocional, neste caso. Escolhes algumas 2 ou 3 de Viana do Castelo? Sim, para representar o círculo. Em princípio, naquelas freguesias ganha quando naquele ganha o A ou ganha o B. Já te explico. Escolho meia dúzia delas de Viana para que elas representem o círculo eleitoral de Viana e depois repita o mesmo procedimento em todas as freguesias que vou escolhendo. Portanto, depois tenho Viseu, depois tenho Faro, depois Évora e Beja, e o resultado final que eu vou ter é o peso de cada um dos distritos no total da votação nacional. Que é o que te interessa. Há quem defenda esta doutrina. Nós não fazemos esta doutrina. Nós não vamos atrás de escolher freguesias que representam um círculo que depois vai representar o total. Porquê? Porque há aqui um efeito de risco, mas eu reconheço os méritos científicos de quem pensa assim, mas há um problema que é: se tu tens um erro na base, ele amplifica. Ou seja, se tens uma freguesia que tem um erro, amplificas não só para o distrito, mas depois do efeito do distrito para o total. Não é autocontida. Não. E portanto, nós usamos, ou melhor, este é um tipo de pensamento que é feito. Portanto, são 5 pessoas à volta de uma mesa, já foi feito, já está fechado. Resmungam muito? Não, mas é um bom trabalho do ponto de vista de bora lá pensar outra vez sobre o que fizemos em 2024, nós parametrizamos não apenas a previsão na lógica da qualidade, tivemos bem, qual foi o desvio médio, mas nós analisamos nos dias a seguir, até ao detalhe, todo aquele que foi o outcome do que nós fizemos. Porquê? Porque tu finalmente ali podes ver: tivemos bem aqui, tivemos mal ali, o que é que aconteceu, quais foram os ponderadores. Vais poder cruzar com os dados reais. Claro, e a tua sondagem. E a minha sondagem, portanto, vou ver, tivemos um problema nesta freguesia. Porquê? Porque é que ela desvia? Ficas nervoso? Nos dias a seguir? Sim. Ou no próprio dia? Não, no próprio dia. Muito pouco, é engraçado. Há uma coisa muito gira que é: tu não tens controle sobre nada, tens controle sobre a preparação prévia. Portanto, eu faço um briefing, já está marcado numa quarta-feira, numa quinta, com entrevistadores do Sul e do Norte. Estou lá 1h30 a explicar-lhes tintim por tintim o que é o que eles devem fazer, o que é um intervalo sistemático, etc, etc. Portanto, a maior preocupação, eu tenho 2 preocupações constantes e a equipa sabe, que é: eu tento
forço o grilo falante. Ou seja, aquela semana há uma checklist e eu estou sempre a forçar o grilo falante, que é, eu tenho aqui um sexto sentido que me diz: espera aí, mas isto foi tratado? Espera aí, mas isto foi testado? Mas espera aí, entendes? São pequenos detalhes. Tu tens que não te esquecer. Vou dar um exemplo. As pessoas votam e nós temos que contar os boletins. Os enquestadores têm indicação para ir para um local recatado, abrem as urnas, que não são iguais aos oficiais, tiram os votos e contabilizam-nos. Já não sei, há alguns largos anos, mas há 6, 7 anos, whatever. Há um enquestador que está a fazê-lo e há uma pessoa que passa pela rua e com o telemóvel tira uma fotografia e diz: estas eleições não são legais, há pessoas que já têm os boletins de voto. Isto é um tipo de informação que a pessoa usou e abusou de uma coisa que não sabia do que é que estava a falar, mas tem que ser explicado aos enquestadores. Eu não quero que isto volte a acontecer. O nosso trabalho é tentarmos ser o mais discretos possíveis. Vocês, quando fazem a contabilização, tenham o cuidado. Os boletins de voto são todos guardados e são todos trazidos de volta para os escritórios da empresa. Para poderes verificá-los? Para poder verificá-los e para simultaneamente não existir por aí perdidos. Agora, o que é que a gente faz e fazemos todos? Quem usa papel, porque há já quem usa tablet. Nós já fizemos experiências com tablet e com papel. Portanto, é importante perceber que há aqui muita ciência, apesar do risco do erro. E é aí que entra o grilo falante. Usámos os tablets, correu bem ou não? Nós da última vez usámos tablets e papel, cruzámos e dissemos qual dos dois métodos de recolha é mais eficaz, no sentido, foi mais perto da realidade. Porque o tablet, as pessoas, eu não lhes dava um boletim de voto, eu não estava a simular a realidade. Não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa, eu dava-lhe um tablet para a mão. Isso produziu um bias em quem? Os mais velhos tinham mais. Desculpa lá, eu nunca mexi num tablet. Acham que nós íamos automaticamente saber como é que votavam, enquanto que tu numa urna que já lá tem folhas dentro, é uma das coisas que os enquestadores fazem, pegam na urna, abanam-na para que a pessoa ouça e diga assim: ok, se eu meter lá um papel é mais um, eles não saberão que é o meu. Isso. É sobre esses, vamos lhe chamar, o grilo falante fala-me sobre isso na última semana. Quando chega ao dia, não. A única coisa que acontece normal no dia é tu tens resultados que vão variando ao longo do dia. Portanto, tens uma primeira contagem e depois tens reforços de contagem. Pronto, e os partidos não votam, os eleitores dos partidos não votam da mesma maneira e, portanto, tens ali uma graçola, entre aspas, que é: como é que isto está ao meio-dia ou à uma? Vamos imaginar: olha, não sei, isto parece isto ou aquilo. E depois às 4 muda, e depois às 6 já estás na parte específica do fine-tuning. Verdadeiramente estás muito concentrado sobre os ponderadores, sobre os rácios, sobre uma série de fatores que estás a usar para o outcome final, quer dizer, ok, o resultado vai ser este e acabou. Olha, estamos em campanha eleitoral. Os estudos de opinião são um espelho da mudança ou um motor que pode influenciar ela própria a mudança? As duas coisas. São um espelho, não sei se da mudança, mas são um espelho da mudança ou do que os eleitores querem. Da realidade, sim, portanto é uma fotografia daquilo que está a acontecer. Que eu acho que interessa. Vamos lá ver, quem é que consome sondagens? Basicamente, nós, indiretamente, como eleitores, que no fundo somos audiências de meios que reproduzem e que pagam sondagens, e estas sondagens podem ser para televisões, rádios, pouco importa, e portanto nós, ávidos ou com interesse por política, vamos procurar essa informação. Então, se a última sondagem, o que é que ela deu? Ok, acho isto, acho aquilo. A opinião pública no geral ou a bolha? A opinião pública, eu acho que as duas coisas. Nós gostamos de saber como é que a coisa está. Mas não é só connosco, repara, as sondagens existem no mundo inteiro e, portanto, no mundo inteiro são feitas regularmente e a opinião pública gosta. Porque há um tema importante, as pessoas gostam de saber se mais gente pensa o mesmo que elas. By the way, deixa-me verificar. E há algumas pessoas que acham piada elas próprias tentarem acertar sobre o que está a acontecer. Antes de conhecerem a sondagem. Antes de conhecerem. Mas isto não pode dizer que, olha, se vai estar à frente ou àquele, eu se calhar nem vale a pena lá ir votar, por exemplo. Pode significar. Pode. Já lá vamos aos efeitos. Ou então a interpretação, até porque. Já lá vamos aos efeitos. Deixa-me só responder. Estes são, voltando lá atrás, a comunicação social contrata, pede, consome, tem um posicionamento naquilo que quer extrair de uma sondagem que não se limita à intenção de voto, mas de informação que é importante para perceber o que pode acontecer, mas é uma fotografia do momento. Os partidos políticos, as forças políticas têm uma utilização mais focada e aí sim as sondagens serem utilizadas como um instrumento. O que é que fazem os partidos? Os partidos vão atrás de testar. Bom,
vão buscar muitas coisas nas sondagens, desde logo testes de posicionamento, testes de ideias, testes dos líderes, das características dos líderes, tudo o que tem a ver com comunicação e posicionamento dos partidos, as sondagens são usadas para esse efeito. O líder vai decidir isto, vai defender isto ou aquilo, vou testar o que é que os meus eleitores pensam, Sim, o que é que os outros eleitores pensam? Sim, tu podes ter, simplificando para quem nos ouve perceber melhor, eu acho que há duas formas de posicionar, a proativa e a reativa. A reativa é simples de explicar, é ir aos portugueses e perguntar o que é que eles acham que deve ser feito. Quais são as prioridades do governo, o que é que devia ser feito no Conselho, O que é que o preocupa mais? o que é que o preocupa mais, etc, etc. Proativamente, tens ideias que queres testar, podem ser ideias de políticas e podem ser ideias de comunicação, que são duas coisas ligeiramente diferentes. Mas isso é uma sondagem, não, isso é um estudo. Isto é uma sondagem, é feita para um partido, como um estudo, exatamente, mas tem um cariz igual a uma sondagem, porque alguns lá no meio também tens a pergunta de intenção de voto. Ela só tem um detalhe, não é publicada, é consumida pelas forças políticas. E aí podes ir atrás de comunicação. Uma parte dos cartazes que tu vês, as ideias que estão nos cartazes, muitas das vezes têm alguma evidência baseada numa sondagem. Porque os eleitores podem dizer, olha, exatamente, é aquilo mesmo que eu penso, e vota para aquilo. Estão a priorizar aquilo que eu acho que... Atenção que estamos a falar de sondagens quantitativas. Depois ainda tens uma layer, uma camada, onde podes ir através de focus group, ou seja, de abordagens mais qualitativas, vais mesmo atrás de detalhes de comunicação que são relevantes. Imagina, o póster de um candidato deve ter pessoas sim ou não, que idade é que as pessoas devem ter, deve ser uma ação de rua, isto é, deve ser natural na fotografia como aparece, e obviamente estou a falar um bocadinho de Montenegro. A AD optou neste momento, ou parece ter optado por hora, por imagens de situações reais, entendes? Pronto. Não aquelas fotografias de estúdio que nós vemos, muito trabalhadas, mas usar aquilo fotos reais. Tem uma intenção que provavelmente é aproximar a mensagem a alguém que está na rua, que está com as pessoas e que quando promete uma coisa qualquer, seja habitação, outra coisa qualquer, está ali, entendes? Estás subliminarmente a tentar passar a mensagem de que este homem promete isto e está aqui a fazê-lo, entendes? Olha, há aquela banda dos chamados indecisos, que não sei quantos são, mas que estão ali entre os partidos. Normalmente fala-se do centrão, vai para um lado ou vai para o outro. É possível ver nos últimos anos como é que os eleitores portugueses se têm tendencialmente comportado? Se eles são mais ou menos estáticos, se eles se vão democraticamente distribuindo ou se eles apresentam tendências gerais no eleitorado de se posicionar mais à esquerda ou mais à direita? Bem, há estudos específicos para o posicionamento ideológico. Tu podes medir o posicionamento ideológico de forma declarativa e podes medir de forma indireta. Isso é um tema relevante. Você é um homem de esquerda ou um homem de direita? De 0 a 10, como é que se posiciona? Um clássico. Mas podes fazer um cross-check com perguntas que têm a ver com componentes mais de natureza doutrinária. Tu tiveste há uns anos os órgãos de comunicação social, lembro do Expresso e do Observador, que era: você não sabe se é de esquerda ou de direita, respondeste questionário e nós posicionamos. Aquelas 50 perguntas, aquelas coisas, a economia, as coisas públicas, o que for. Whatever. Eu lembro-me, olha, mais uma história, já começo a estar velho e já conto muitas histórias. Lembro-me de uma vez, trabalhámos para o Independente e mandaram uma sondagem precisamente ao então diretor Paulo Portas, em que precisamente cruzávamos o posicionamento político, ou seja, de 0 a 10 de esquerda a direita, versus a preferência partidária. E aparecia um indivíduo que se auto-intitulava de 9, portanto extrema esquerda, e votava CDS-PP. Eu lembro do Paulo Portas ligar e dizer: sei lá, que este gajo é maluco? Queremos conhecer este eleitor. Não, quem é este gajo? E eu disse: as pessoas não têm. Mas isto é muito frequente, ou seja, há estudos que nos dizem como é que o eleitorado se tende a posicionar do ponto de vista da ciência política, mais para a esquerda ou mais para a direita. E depois a decisão tem a ver com isso? A decisão não tem a ver com isso. A decisão é fruto de outras coisas. Mas respondendo à tua pergunta, somos um país maioritariamente de esquerda, somos um país maioritariamente de direita? Não interessa nada. Tu vês que António Costa teve uma maioria absoluta há não muito tempo atrás, entendes? Que tu não Só ele. Tu previste? Não posso falar sobre isso. Não, porque eu lembro-me, porque nenhuma sondagem dava aquilo e depois apareceu. Eu sei, porque já agora podemos dizer às pessoas que tu estavas dentro da campanha e por isso tens informação obviamente mais relevante. Digamos que havia sinais. É curioso, porque os sinais é uma das coisas mais importantes de tu entenderes ou interpretares as sondagens.
E isso parece estranho, estou a puxar de galões no sentido de estou-me a vender como um sábio que não sou e não gosto de o ser. Mas o teu grilo falante. Mas são tantos anos a fazê-las, tantos anos a confrontar aquilo que é uma intenção de voto, 1, 2, 3 semanas, e depois o resultado final, que tu às vezes sentes sinais, entendes? Claro que eu não posso verbalizá-lo, não posso dizê-lo só por uma única razão, porque alguns deles, o Zé Manuel Mestre, quando estava na SIC, há muitos anos, mesmo há muitos, era muito engraçado, porque encontrávamos sempre no momento em que eu apresentava que íamos lá entregar a sondagem à boca de urna. E ainda não saía, imagina, a gente entregava aquilo era-se para sair às 7 da tarde e ele estava cá fora às 5 da tarde. Diz, então estás bom, então tudo bem. E ele usava um método de avaliação que era, pá, eu acho que vai ganhar este. Eu disse, então porquê? É pá, porque eu faço cobertura das campanhas. É intuitivo. É intuitivo, eu faço cobertura, pá, estive no Algarve, estive em Viseu, não sei o quê, e ele lá naquela moto dele e dizia, pá, quando eu para chegar a um comício demoro mais não sei quantos minutos, isto corre bem ou isto corre mal para aquele partido. Está cheio ou está vazio. Sim, esse é o tal truque, que não é truque nenhum, porque às vezes enganamos, mas é aquela percepção, como eu, sim, os meus amigos apostei ao almoço e, portanto, de alguma forma lucrei com isso, mas apostei o Brexit e a primeira vitória do Trump. As pessoas já não se lembram, mas as duas coisas eram absolutamente impensáveis e eu tive a intuição e disse: não, o resultado destas duas eleições é garantido. Quando as sondagens, elas não diziam o contrário, diziam era que a intenção de voto ainda não tinha lá chegado. Lembra-te, isto é sempre uma fotografia. Nós estamos a tirar uma fotografia agora, mas nós não sabemos o que acontece no photo finish. Olha, e como é que tu... E eu acho que no caso de Costa eu tive o pressentimento, mais não digo. Que ferramentas te levas tu para explicar aos líderes partidários que uma sondagem é, se calhar, difícil para ele? É antes. Porque as boas eu imagino que... Prepara-se antes. Eu já tive com líderes políticos que assumiram... Políticos e empresariais, porque tu trabalhas com... Eu já tive com pessoas... Há um caso específico, eu lembro perfeitamente. Eu estou com uma pessoa que assume a liderança de um partido que não me conhece de lado nenhum, que lhe é dito, epá, fala com o António, eu vou ter com ele, e a primeira coisa que faço é claramente um disclaimer, que é vamos a ver se a gente se entende. E isto é muito importante. Eu não digo o que eu penso. Eu sou um intermediário que posso mastigar, mas que basicamente diz o que é que o eleitorado pensa. Mas tu trazes ciência e normalmente estas pessoas, estes líderes, são profundamente intuitivos. São. E estes universos não. São. António Costa costumava dizer, mas eu acho que todos os políticos fazem isto. O António Costa dizia: António, eu sinto a rua. É verdade, o que é que queres? Eles sentem a maneira como eu vou ali ao colhi. E eu vejo o olhar, sinto que... E quando os teus números não batem com aquele farejo da realidade? Depende, é isso que eu te ia dizer. Ficam contrariados. Tudo. Acontece tudo um bocadinho. Mas é muito importante a preparação prévia. E o que é a preparação prévia? É aquilo que eu te disse, que é a primeira vez que nos sentamos à mesa é para definir, meu amigo, eu não vou... Se eu disser uma coisa profundamente desagradável e digo... aliás, eu convido sempre os políticos a verem, por exemplo, Focus Group, estarem sentados e ouvirem a Vox Populi a dizer: epá, fulano é irritante, fulano tem má figura. Uma cura de humildade. É muito importante, mas contratualiza-se isto. Agora, a qualidade média do político, felizmente, eleva-os para têm jogo de cintura e, portanto, eles sabem que nem toda a gente gosta deles e alguns são agressivos na forma como. E, portanto, há que saber. Agora, isto tem tudo a ver com personalidades. Eu lembro-me uma vez de dizer ao Vale Azevedo, eu trabalhei para o Vale Azevedo, não tenho nenhum problema com isso, é muito engraçado. Aliás, a primeira vez que trabalho com ele perdeu por 10%, ok? E não, a trabalhar fiz sondagens, mas o senhor gentilmente convidou-me para ir lá almoçar ao escritório dele e depois perguntou: olha, o que é que você acha que eu devo fazer? E eu disse: pá, eu mudava tudo. Mudar de clube. Não, isso. Mas eu mudava tudo. E disse-lhe mesmo: olha, você não leva a mal, mas a minha percepção daquilo que nós temos recolhido é: pá, você parece que engoliu uma colher, é um tipo muito vaidoso, com uma postura muito. Pronto, eu disse isto tudo e ele aceitou e disse: pá, ok, muito bem, percebi. Chegou à noite, foi à televisão e comportou-se exatamente como sempre. Então, a única coisa foi, ok, eu fiquei com a consciência tranquila de lhe dizer, ele continua a ser ele próprio, curiosamente, acabou depois por vencer as eleições no passado um tempo e, portanto, na cabeça dele reforçou-se que aquilo que era o modelo de comunicação e o modelo de Estado é que estava certo. Não tenho controle sobre isso. Olha, nós fazemos em Portugal o profiling, o perfil para a escolha dos candidatos, ou não?
Em que sentido é? Vamos agora para a Câmara de Viana. Podemos ir para a Câmara de Viana, nem sei quem são os candidatos. Vamos ver quem é que podem ser as pessoas que podem melhor responder. Faz profiling, mas é um profiling não em absoluto, ou seja, não é aberto. Portanto, já há escolhes um conjunto de nomes. Já há um pré-screening. Sim, normalmente são os partidos que tomam essas decisões, vão ponderando o peso de quem pode ou não pode ser interessante para se candidatar. Olha, estamos no tempo das redes sociais, é um novo palco da opinião pública, com tudo muito polarizado. Em que é que isso se pode estar a refletir? Estou a pensar nos eleitores mais jovens, na tribo que está a ver no TikTok e nos Instagrams. Nós tivemos um fenómeno muito engraçado nas últimas eleições, já tive a oportunidade de comentar isto noutro fórum, ou noutros fóruns, que têm a ver com o aumento significativo da taxa de participação que decorreu pela entrada, chamemos-lhe assim, sensivelmente, entrada aqui entre aspas, mas tu tiveste mais 750 mil votantes por comparação com as eleições de 2022. Uma boa notícia. Uma belíssima notícia. A questão é, estes 750, os dados que nós temos sobre o seu perfil dizem-nos que são mais jovens, portanto a taxa de participação dos mais jovens aumentou, e depois há alguns que tinham tendência para abster-se em eleições e que por uma razão qualquer em 2024 entenderam que deviam participar. Dito isto, esta participação do jovem, esta participação, a mobilização dos jovens decorre daquilo que eles estão sujeitos nas redes sociais a uma barragem, chamemos-lhe assim, que tendencialmente os politiza, não importa a força, mas tendencialmente os politiza e os coloca mais engaged com coisas de natureza política. Eu diria que sim. Portanto, ficaram mais alerta. Portanto, estão mais envolvidos. Esta ideia de que os mais novos não querem saber nada disto é bastante diferente. Bastante exagerada. É porque os boundaries, chamemos-lhe assim, da territorialidade foram ultrapassados. Os miúdos discutem o Trump. Os miúdos discutem, ou melhor, eles podem não discutir, mas são impactados por modelos internacionais de algoritmos em que de repente estão a ver a Meloni a falar, estão a ver o Sánchez de Espanha a falar. E eles são internacionais verdadeiramente, dominam línguas e portanto estão no universo global. Não é um tema para eles e portanto eles sem saberem, repara uma coisa, isto é simples. Imagina que tu e eu recebíamos um convite para ajudarmos a capitalizar o voto em Portugal através de uma entidade qualquer lá fora. Vamos fazer uma lenda nas Ilhas Cayman, ok? É um bom sítio. É um bom sítio. E nós os dois, ok, enfim, vamos a isto. O que é que nós concluíamos há 3, 4 anos, quando tínhamos esta extraordinária nova ferramenta que são as redes sociais? O que é que tu e eu easily concluímos? Temos aqui uma oportunidade. Há um mercado que é um mercado que não está ativado, que é o mercado dos jovens. O que é que a gente pode fazer para ativar o mercado dos jovens? Bora lá ativar o mercado dos jovens. Vamos perceber como é que eles funcionam, quais as narrativas. Se queres saber, eu posso estar enganado no que vou dizer, porque obviamente não tenho fontes, mas não quero abrir o jogo todo. Mas uma parte, provavelmente, da dívida de Trump relativamente a Musk é porque o Musk é que lhe venceu as eleições. E a mim contaram uma história recentemente que ela resonates, como diz em inglês, ou seja, parece-me bastante razoável. É uma coisa muito engraçada, que é a conquista de um eleitorado, ou a ativação de um eleitorado que estava órfão. O eleitorado em questão eram jovens, masculinos brancos, até aos 25, 26 anos, que aparentemente, no mundo de polarização no eleitorado norte-americano, não tinham elementos de identificação com ninguém. Tinham algumas características, uma delas eram heterossexuais straight assumidos, não gostavam da confusão nem do excessivo discussão em torno da orientação sexual, e eles tinham uma característica próxima deles que era pornografia, consumo de pornografia e de gaming. Ok. Misturaste tudo. E Musk faz uma coisa extraordinária, isto foi o que me foi contado, que é quando ele liberta o controle sobre o Twitter, sobre a possibilidade de aparecerem imagens de pornografia ou de imagens de mulheres seminuas, como queiras. Chegou a este alvo. Chega a este alvo de uma maneira extraordinária, que é, vai ao universo do gaming, onde eles jogam online e tudo mais, começa a passar mensagens que inicialmente não funcionam, a dizer, olha, o Twitter abriu a pornografia, os putos inicialmente, porque ela sabe, sei lá, aquele título X, não ligo, mas vai massificando, e quando eles lá vão, acontece uma coisa extraordinária. Vêem, não sei se nudez, pouco importa, mas o que quer que seja que veem. Vêem algo que tem interesse. Vêem algo que tem interesse e acham piada. E se tu fizesses o scroll, isto foi-me garantido, em 99% das vezes a imagem, o que te aparecia a seguir era o Trump a falar.
E, portanto, é uma maneira de expor um candidato e uma ideia ou um interesse que as pessoas já lá têm. E é um público que não conseguia chegar a ele. Portanto, Olha, coloca-me uma imagem de uma mulher nua, coloca miúdos a irem ao X verem só porque querem ver, e de repente tu fazes o scroll e aparece-te o Trump a defender as suas ideias, e tu de repente, 1, 2, 3, 20 vezes a levares com aquilo, começas a ativar um eleitorado. E diz-se que este foi um dos milestones que Musk ajudou via Twitter. para fecharmos esta conversa, é a penúltima pergunta. A inteligência artificial vai dar cabo disto tudo ou vai salvar isto tudo? Vai dar cabo disto tudo. É a tua Mas não vai dar cabo das sondagens, vai dar cabo de uma coisa bastante simples, que é, vão existir modelos cada vez mais sofisticados de comunicação, onde tu cada vez menos tens controle e não te apercebes. Deixas de saber a fronteira, onde é que está? Não sabes onde está a fronteira. Olha, não te vou perguntar em quem é que tu vais votar, mas vou-te perguntar. Sabes que eu não voto na maior parte das vezes. Ah, é? Porque estou a trabalhar. Ah, pronto, ok. Aliás, houve um dia alguém que me disse uma coisa extraordinária, que foi, a primeira previsão eleitoral que eu fiz foi precisamente, salvo erro, essa de 91 no Mário Soares, não tenho a certeza, ou foi uma em 89 em autárquicas, não me recordo. Sei que estava a fazer trabalho de terreno, fui para Faro, e depois, obviamente em Faro não me dei ao trabalho de vir para Lisboa para votar, e depois há uma altura que um dia alguém me avisa e diz-me assim: olha, tu tens que votar, porque se tu não votares até aos 34, depois não te podes candidatar a presidente. E está. E eu, olha, espera aí, Perdemos um candidato. não, mas eu fui votar. Agora podes só votar, para ter a certeza. podes votar antecipadamente. Mas não era essa a pergunta que eu tinha para te fazer. A pergunta é: tu, quando vais votar, votas racionalmente ou emocionalmente? Eu tenho uma lenda do meu voto comigo, e portanto em casa já falei sobre isto. Eu tenho uma coisa que me incomodou muito, que foi perdi a primeira eleição que votei, perdi. E eu votei pela primeira vez, assumo publicamente, só a minha casa é que sabe disto, votei a favor do aborto do primeiro referendo. Okay? E ganhou o não na primeira eleição. Eu fiquei muito zangado, porque depois os estudos subsequentes, dos quais eu próprio intervi, eu não gosto de dizer a palavra aborto porque ela tem uma carga negativa, de despenalização, Sim, da interrupção de vontade voluntária de gravidez, descobriu-se que os homens tinham decidido não ir votar. Ou seja, os homens acharam que a interrupção voluntária de gravidez era um problema das mulheres. Okay? Que é assim uma coisa somewhat strange. Pronto, isso levou-me a racionalizar demasiado, no sentido, eu só voto para ganhar. Portanto, se não vou lá, é porque sei que vai ganhar alguém com quem eu não me identifico doutrinariamente, e portanto a minha abstenção, a minha participação em si mesmo explica tudo o que vai acontecer. E assim se cria um mito, uma fezada, o acreditar que, se repetirmos um ritual, algo acontece. Fora de brincadeiras, o importante é ir votar sempre. E espero que este programa tenha ajudado a compreender melhor a maneira como se fazem e divulgam as sondagens. Até para a semana.